O jogador de futebol no Brasil ele é super valorizado às vezes, né? Então tudo que tu faz para bem é muito a mais, e quando tu faz para mal é muito a menos. E o cara tem que saber conviver com isso e manter aquela humildade que trouxe ele até ali, né? Eu acho que todo jogador tem suas virtudes para se tornar jogador de futebol, porque não é um presente que se é dado somente assim, ó, tá aí, ó, agora tu é jogador de futebol. A gente conquista também. Não é porque a gente ganha que a gente é o melhor e não é porque a gente perde que a gente é o pior, né? Então dentro do Grêmio eu tive vitórias, tive derrotas, fui campeão gaúcho, fui campeão da Libertadores, Recopa, perdi Brasileiro, perdi Libertadores. Eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito, assim, sabe? Na vida a gente aprende e eu me preparei ao máximo, tanto para o jogo do Lanús, para o jogo do Cruzeiro, para o jogo do River Plate, da mesma maneira. Mas o futebol, a gente vai viver com vitórias e derrotas, a gente tem que saber suportar isso. É mais uma página na minha vida que eu escrevi, que ela está lá, que não vai ser mudada e que eu tenho muito orgulho. O meu último jogo pelo Juventude foi a Copa Hélio Dourado, que a gente ganhou do Brasil de Pelotas lá. Eu saí de uma disputa para uma vaga para a Série D, uma pré-Libertadores, e em questão de 2 meses eu estava jogando contra a LDU, meu primeiro jogo pelo Grêmio, uma estreia. E tinha o Alex do lado jogando junto também, porque ele estava estreando também, então acho que aquilo ali foi uma coisa boa para nós dois, né? A gente pôde pelo menos entender que não era só um sonho, porque a gente tinha um rosto conhecido ali junto com a gente, não era só o Elano, o Zé Roberto, o Dida. Naquele momento lá dentro da arena tinha todo mundo, todas as pessoas que eu mais amo na minha vida estavam lá, né? Eu tinha meus amigos, tinha minha esposa, tinha meus pais, tinha meu irmão. E quando eu entrei assim, eu tava jogando pelo Grêmio, né? Eu sou gaúcho, eu sei o que representa uma Libertadores, eu sei o que representa tu poder ter esse prazer de jogar num clube tão grande. Tu tem a certeza que tu chegou no lugar onde tu queria estar, né? Onde tu sonhou estar realmente assim, para um campeonato diferente, que muitos jogadores vão passar aí 20, 25 anos de carreira e não vão ter oportunidade de jogar. E eu, no meu primeiro jogo, com 20 anos, na época que eu pude jogar pelo Grêmio. Então foi um jogo completamente marcante na minha vida. Eu gostava muito do Grêmio, era completamente grato, mas eu entendia que se eu tivesse uma experiência fora, a hora que eu voltasse, eu poderia estar mais pronto também para poder assumir a zaga do Grêmio e tudo. Então foi uma experiência muito grande também para mim, porque daí eu era de Caxias do Sul, fui para Porto Alegre, já era uma grande mudança. Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, não que o Flamengo seja maior que o Grêmio, isso eu acho que eles se equivalem assim, porque tem duas histórias muito bonitas e muito grandes. Tu vê, eu joguei muito mais quando eu estava pelo Grêmio, eu joguei 55 jogos, tu falou. E depois fiquei mais um outro ano no Grêmio, nunca tinha sido convocado para a seleção naquele momento. E quando fui para o Flamengo, eu joguei acho que 2 jogos e fui para a seleção. Então eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio, que era campeão do mundo, o Flamengo, que era campeão do mundo, e o Peñarol, que era um dos maiores clubes também da história do futebol. Então eu fui para lá com a maior vontade do mundo também. E o Renato deu aval para minha volta, né? Eu ainda tinha contrato com o Grêmio, porque eu fui de empréstimo para o Peñarol. E o Renato falou para eu voltar, né, cara? Ele é um cara que eu agradeço muito, né? Porque daqui a pouco, se fosse algum outro treinador, não teria contado comigo, mas como o Renato em 2013 me conhecia, a gente tinha sido vice-campeão brasileiro e eu jogando com ele naquela época, e ele tinha retornado ao clube, ele me conhecia e ele resolveu apostar em mim. Então eu voltei, eu acho que em fevereiro de 2017 pro Grêmio, sabendo também que o Jeromel e o Kahneman estavam muito bem, que seria muito difícil de jogar, mas eu queria meu espaço também, cara, e eu tinha aquela coisa também que sair campeão com o Grêmio ainda, eu queria ter esse gosto, porque eu saí de Caxias do Sul para Porto Alegre, aí eu tive a felicidade de jogar no Grêmio, mas eu ainda queria conquistar alguma coisa por um clube do meu estado, porque seria uma coisa que ficaria marcado para mim, assim, pessoalmente, seria muito importante. Então no dia 29, lá no jogo contra o Lanús, esse é como se fosse um filme, tudo passa, assim, porque por tudo que eu tinha passado, feito um grande ano no primeiro ano lá, de ter sido vice-brasileiro, depois ter sido contestado, às vezes vaiado, daí às vezes aplaudido. E aí, em 2017, no início do ano, se alguém me dissesse que eu teria a oportunidade de jogar a final da Libertadores pelo Grêmio de novo no final do ano, eu jamais ia achar que seria verdade, até porque o Jeromel e o Kahneman são os 2 titulares do Grêmio, né? Mas, cara, às vezes na vida, que nem eu falei, a gente vai vendo o que acontece pela frente, e aquilo ali foi minha oportunidade. E eu tive a oportunidade, junto com o Jeromel, com o Kahneman também, que me ajudou muito, que eu lembro até hoje no vestiário, assim, a gente aquecendo dentro do vestiário antes de entrar, porque a gente aqueceu dentro do campo, depois voltou. E aí ele chegou pra mim, falou umas coisas assim, que tá guardado na minha cabeça até hoje, as palavras que ele usou, assim. Ele só me puxou pro canto, assim, foi rápido, assim, talvez ele não lembre também, assim, mas pra mim que foi uma coisa que me deu uma confiança, que ele falou assim, cara, tu nasceu pra isso aqui, né? Tu nasceu pra tá presente nesse momento, vai lá e faz o que tu tem que fazer, que tu sabe fazer. Porque aquilo lá também me deu combustível, me deu a confiança que eu já tinha, mas que, pô, eu falei, pô, o cara tá me falando, é isso, e a gente vai lá, vai ser campeão, então
Foi um momento único na minha vida, assim, o dia 29 ali também, depois de ser campeão também, o pós-título também, assim, é uma sensação inexplicável, né, cara? Porque tu trabalha, tu sua, aí tu vê tudo aquilo que tu construiu de criança para poder chegar num momento onde talvez tu tenha um sonho, mas que pouquíssimas pessoas teriam oportunidade de tu estar lá fazendo parte de uma história tão importante. Então, com certeza, profissionalmente é o dia mais marcante da minha vida, porque até após o jogo, assim, que a gente saiu campeão, eu lembro até hoje, meu pai lá, suado, chorando, assim, em êxtase, porque a família do cara, velho, eu acho que sente mais do que nós, né? Porque eu acho que tudo na nossa vida, ela tem um porquê de acontecer, né? Por tudo que a gente passou ali, não só eu, né? O pessoal, o grupo do Grêmio também passou por muitas coisas, assim. Alguns eram mais amados, outros mais odiados, mas ali tinha uma ligação muito grande entre todos. E se alguém se sentia mal, nenhum nunca deixou de dar a mão para um parceiro ali dentro, né? Então a gente formou um grupo junto com o Renato, com a maestria dele ali, que eu acho que são caras assim que eu tenho como referência, porque me ajudaram e me apoiaram não só nos momentos bons, né? Porque ali era um momento bom, cara. Ali é o filé do futebol que o pessoal fala, né? Jogar uma final de Libertadores é fácil, mas tu passar o antes ali e ter que se provar e provar para as pessoas do grupo que eles podem contar contigo porque tu tá ali para ajudar eles. Então foi especial pela irmandade que a gente criou ali dentro do grupo do Grêmio. E hoje saber que a gente faz parte da história com pessoas que a gente conviveu e gosta também, eu acho que fica mais especial ainda. Então foi um momento muito marcante na minha vida que eu guardo com o maior amor do mundo. Eu acho que aquele dia foi um dia onde a gente estava com o resultado na nossa mão e a gente acabou tomando um gol que não era para tomar, que talvez tocou no braço do cara e o tal do VAR não foi olhar. E daí, no meu lance, eu lembro até hoje que o pessoal dentro do campo, ninguém tinha reclamado dos caras. Então são coisas que fazem parte do futebol, que nem eu falei, se a história pudesse ser escrita diferente, com certeza eu teria escrito diferente, assim como as outras também que eu perdi. Todos os outros campeonatos que a gente muito mais perde dentro do futebol, eu gostaria de ter ganho, né? A imagem mais que eu tenho é da minha esposa, assim, porque é a pessoa que está do lado do cara quando o cara ganha, quando o cara perde. Teve do meu lado ali naquele momento que era difícil profissionalmente. E ela que foi meu alicerce ali para suportar aquele dia, aquelas noites. Então, cara, era para ser, não adianta, né? É um filmezinho que passa na cabeça, é uma história menos boa da minha vida, talvez. O carinho que eu tenho pela torcida, pela instituição do Grêmio, ele nunca vai mudar, né? Nem se eu tivesse ganho 1000 títulos ou tivesse perdido todos eles. E é um orgulho muito grande que eu com certeza vou poder contar para os meus filhos que eu joguei num grande clube com uma grande tradição e que eu sou mais um torcedor hoje. Esse ano eu acompanhei o Grêmio muito porque eu tinha amigos lá dentro, mas depois também que esses meus amigos não estiverem mais lá, eu vou estar torcendo também. Mas a mensagem é, cara, eu desejo tudo de bom para a torcida do Grêmio, para o clube em si, que venham mais campeonatos, mais Libertadores, mais brasileiros, porque é um clube que merece, é uma torcida muito apaixonada. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse grande clube, jogando, representando eles. Então eu sei o quanto eles sofrem, o quanto eles ficam alegres e o quanto muda para eles. Eu me vejo como eles, eu me vejo como mais um torcedor do Grêmio, que sofre quando perde, que fica feliz quando ganha, mas que vai estar acima de tudo sempre querendo do clube assim por 100, 200, 300 anos, porque é o que o Grêmio merece. Se me contasse quando eu saí de Caxias do Sul para ir para o Grêmio, para fazer a história que eu tive, para ser campeão da Libertadores e depois do outro ano aconteceu o que aconteceu, eu teria assinado embaixo de novo, cara. Talvez daqui 20 anos a história vai contar um pouco diferente, vai lembrar muito mais do triunfo do que quando a gente perdeu. Então eu levo uma vida bem tranquila, cara. Eu sou muito grato por ter tido a chance, que nem tu falou, de ser um desses 6 ou 7 zagueiros que estavam em campo nas maiores conquistas do clube. E ter gravado meu nome lá na história, por mais que seja pequena ou não, enfim, eu conquistei um sonho junto com a minha família, com as pessoas que me queriam bem. Então isso com certeza me faz levantar, dormir com a consciência tranquila e de bem com a minha vida.